Bom dia, aqui é a Andresa, Master Coach. Nós vamos para o nosso último capítulo desse livro fantástico de Napoleão Hill. E ele fala dos 6 espectros do medo. Então ele pede nesse último capítulo para fazer o inventário de si mesmo, enquanto lê o capítulo final, e descubra o que está assombrando a sua vida. Então assim, o que ele fala? Que o homem tem grandes 3 inimigos, né? Que ele precisa terminar, acabar com esses inimigos. E que ele fala que é a indecisão, a dúvida e o medo. E ele diz também que o 6º sentido jamais vai funcionar enquanto esses 3 negativos ou qualquer um deles permanecer na sua mente. Também fala Napoleão Hill que a indecisão é a filha do medo. A indecisão cristaliza-se com a dúvida e as duas se combinam e se transformam em medo. E o processo da mistura é muitas vezes lento, mas vai acontecer. Eles germinam, crescem e sem que nós percebemos a sua presença. É aquelas pessoas que estão no dia a dia lotadas de dúvidas, né? E quanto mais dúvida elas têm, mais paralisada a pessoa fica. Então ele fala também assim, que é preciso conhecer o nome desses inimigos, né? Ver os hábitos, o local onde ele mora, fazer uma análise. Não deixar se enganar pelos hábitos dos inimigos sutis. Às vezes eles permanecem ocultos na mente subconsciente, onde é difícil localizá-los e ainda mais difícil de eliminá-los. Então Napoleão Hill fala dos 6 medos básicos, né? Então olha só, que ele fala assim, o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, que é a causa da maioria das preocupações das pessoas. Depois ele fala também o medo da perda do amor de alguém, tem muita gente que tem esse medo, o medo da velhice, o medo da morte. Os medos nada mais são do que estados mentais, e o estado mental está sujeito a controle e direção. O que Napoleão Hill quer falar quando assim, são estados mentais? É a nossa comunicação interna, aquilo que nós falamos para nós. E eu sempre falo dentro dos meus treinamentos, muda o teu corpo, movimenta, traga energia, que tu vai mudar o sentimento. E quando tu muda o sentimento, tu muda o teu pensamento. E aí você está controlando o teu estado. O homem nada pode criar que não conceba antes sob a forma de um pensamento. Então, por isso que é tão importante estar identificando todo o tempo quais são os pensamentos que podem te sabotar, que podem te gerar dúvida, que podem gerar medo. O medo da pobreza, ele diz assim, Napoleão Hill, não pode haver acomodação alguma entre pobreza e entre riqueza. As 2 estradas levam à pobreza e à riqueza, ocorrem em direções diferentes. Ele quer dizer assim, que riqueza é por um lado e pobreza é por outro. Se quer riqueza, você tem que se recusar a aceitar as circunstâncias que levam à pobreza. E a palavra riqueza usada aqui no sentido mais amplo, significando estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que conduz à riqueza é sempre o desejo ardente. Se você observar, todo o tempo no livro, Napoleão Hill fala em desejo ardente. Então, nós estamos finalizando o livro. E se você ainda não descobriu qual é o seu desejo ardente, trate de achar um desejo ardente, algo que você queira muito, porque é ele que vai te levar onde você quer. Estado mental é algo que o indivíduo assume, não pode ser comparado, tem que ser criado, não pode ser comparado, não pode ser comprado, tem que ser criado. Então você não consegue mudar os pensamentos, muda o corpo, traz um estado de alegria que você começa a mudar aí os seus pensamentos. Ele fala também que o medo da pobreza é um estado mental, nada mais, mas que é suficiente para destruir as possibilidades de sucesso do indivíduo em qualquer atividade. Gente, como é que o medo da pobreza aparece? Ele aparece quando você tem medo de ficar sem dinheiro, quando você tem raiva porque você perde algum dinheiro, quando você reclama que a vida é difícil, que você está em crise, que nada do que você faz dá certo, quando você está ali, né, com muitas crenças. Então, aí está o medo da pobreza. E o medo paralisa a razão.
destrói a imaginação, mata a autoconfiança e acaba com o entusiasmo, desencoraja a iniciativa, leva à incerteza do objetivo, estimula a procrastinação, seca o entusiasmo e torna impossível o autocontrole. Então, olha quanta coisa que Napoleão Hill coloca aqui, nessa entradinha aqui, né, desse capítulo. Gente, e é bem verdade, dentro dos meus treinamentos eu vejo que as pessoas até têm um desejo ardente, elas sabem onde elas querem chegar, mas o medo toma conta delas de uma tal forma que realmente acaba com o entusiasmo, a pessoa fica procrastinando, não imagina, não cria, né? E aí ela perde o autocontrole. Olhe para você no dia a dia, provavelmente que isso aconteça com você. Tire o encanto da personalidade, esse medo, destrói a possibilidade de pensamentos exatos, desmancha a concentração, vence a persistência, né? Acaba com a força de vontade e mata a ambição. Turva a memória de todas as formas concebíveis. Convida o fracasso para entrar. Mata o amor e assassina as emoções mais delicadas do coração. Desestimula a amizade, corteja o desastre em centenas de formas diferentes. Provoca insônia, sofrimento, infelicidade. Tudo isso a despeito da verdade evidente que vivemos em um mundo de superabundância e em tudo que o coração poderia desejar, sem nada entre nós, é os nossos desejos. Só que, às vezes, falta o quê? A falta de um objetivo definido. E aí entra esse medo da pobreza, que sem a menor dúvida, o mais destrutivo de todos os medos que ele fala, e encabeça a lista porque é o mais desafiador de vencer. E esse medo nasce da tendência herdada do homem de alimentar-se economicamente do próximo, né? Quase todos os animais inferiores são motivados pelo instinto, mas como tem a capacidade limitada de pensar, come-se fisicamente. Olha que fantástico isso que ele diz. O homem com um senso superior de intuição, com capacidade de pensar e raciocinar, não se alimenta do corpo do seu semelhante. Então, o que ele quer dizer com isso? Assim, ó? Ele fala um pouco aqui da forma da alimentação. Em outros livros da Napoleão Hill, ele coloca também que uma mente impura busca muito o alimento, mas aqui ele está pegando mais forte aqui, né? Ele está falando na questão da carne, de comer a carne. Bem interessante isso que ele colocou. Eu não vou seguir adiante aqui, porque nesse negócio da alimentação, para não fugir do que é o tema do livro, então, mas vou dar continuidade no que ele terminou de escrever aqui, ó. Sente-se mais satisfação, tá? Comendo financeiramente. O homem é tão avarento que todas as leis concebíveis foram promulgadas para protegê-lo contra o seu semelhante. Nada traz ao homem tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Então ele está falando aqui, né, desse medo, que o animal inferior, ele come lá então outros animais. E o homem com senso superior de intuição e capacidade de raciocinar, não se alimenta do corpo do seu semelhante, mas ele está falando assim, ó, sente satisfação comendo financeiramente. Então, ele quer falar que a pessoa quer sempre ser melhor do que o outro. Aí entra a comparação, a disputa, uma forma de roubar, de enganar, para prover a si mesmo. Então entra aí o comendo financeiramente, que é o que Napoleão Hill quer falar. Então, faça a si mesmo perguntas claras, exija as respostas francas. É isso que Napoleão Hill fala aqui. Então, como é que você pode observar se você tem esse medo assim da pobreza? Então, ele dá algumas dicas aqui, ó. Indiferença. Então, o que quer dizer os sintomas do medo da pobreza? Indiferença? O que quer dizer indiferença? Falta de iniciativa, de imaginação, de entusiasmo, de autocontrole, indecisão, dúvida, preocupações, excesso de cautela, né? O pessimismo que leva à indigestão, prisão de ventre, né? Mau hálito e mau humor. Olha que interessante como os nossos sentimentos estão relacionados às nossas dores físicas e do corpo, né? O excesso de cautela, né? O pessimismo da pessoa leva à indigestão, prisão de ventre, não sou eu que estou dizendo isso, é Napoleão Hill. Mau hálito e mau humor. E procrastinação, esse é o hábito aí que muita gente tem, né? O hábito de adiar até amanhã o que deveria ser feito no ano passado.
Gastar muito tempo criando desculpas para não ter feito um trabalho. Insintonia relaciona estreitamente com excesso de cautela, a dúvida e a preocupação. Recusa-se a aceitar a responsabilidade, quando isso pode ser feito. Barganhar com a vida por tostões, em vez de exigir prosperidade, riqueza e felicidade. Fraqueza de vontade, muitas vezes. Total falta de confiança, de clareza de objetivo e autocontrole, iniciativa e entusiasmo, ambição e boa capacidade de raciocínio. Esperar a pobreza em vez de exigir a riqueza. Olha o que ele fala de procrastinação, gente. Escute esse áudio várias vezes, porque essa parte aqui de procrastinação é o que eu observo dia a dia nos meus treinamentos com os meus clientes, tá? A falta de objetivo claro, né? Não assumir autorresponsabilidade, é sempre culpar os outros pelos seus resultados, gastar muito tempo criando historinhas, se justificando. Se hoje você é uma pessoa que se justifica pelos seus atos, não se justifique. Assuma o controle da sua vida e a responsabilidade, que você vai ver que você vai transformar a sua vida. Ele fala também do medo da crítica, né? O medo básico da crítica, justificar esse ato com crítica ao caráter da vítima. A pessoa tem medo, né? O medo da crítica rouba o homem a iniciativa, destrói o poder da sua imaginação, porque ele está sempre preocupado com o que o outro vai achar, né? A crítica é uma forma de serviço que todo mundo recebe em excesso. Todos têm dela uma ampla reserva, que distribui gratuitamente, seja justificada ou não. Então, por quê? Porque todo mundo tem uma crítica para fazer para alguém, né? Mas se fazer uma autocrítica para mudar, ninguém faz, né? A crítica semeia o medo, o ressentimento no coração humano, mas nunca o amor ou a afeição. Então, o medo da crítica, né? Constrangimento, geralmente aparece como? Quando a pessoa está tímida, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa soa frio. Também fala aqui em falta de autodomínio, que aí tu vê pela voz, controle da voz, personalidade, falta de firmeza assim na decisão, né? O hábito de evitar problemas em vez de enfrentá-los, concordar com os demais sem examinar cuidadosamente as opiniões, complexo de inferioridade, exibicionismo, o hábito de querer o mesmo padrão de vida que os vizinhos e, portanto, gastar mais do que ganha, falta de iniciativa, incapacidade de aproveitar as oportunidades, ausência de ambição, né? Lentidão em tomar decisões, facilidade demais em ser influenciado, hábito de criticar os outros pelas costas e elogiá-los pela frente. Então, recusa-se a aceitar os seus próprios erros e culpa os outros. Isso tudo tá no medo da crítica que Napoleão Hill fala. E depois ele entra aqui no medo das doenças, tá? Então, que ele fala que a poderosa e pungente é a mente humana. Tanto constrói quanto destrói. Então, ele está dizendo, né, que a semente do medo da má saúde vive em toda a mente humana. Preocupações, medo, desânimo, decepções amorosas e nos negócios fazem que a semente germine e cresça. Ele está dizendo que a gente cria as nossas próprias doenças aqui, né? Então, os sintomas aí do medo da doença. O hábito do uso negativo da autossugestão, né? Adorar doenças. Aquela pessoa que tem o hábito só de falar sobre conversas, sobre doenças, né? Enquanto a pessoa, tu pergunta pra ela: oi, como é que tu tá? Ah, mais ou menos, tô com dor nas costas. Ah, não sei o que, tô com dor no pé. A pessoa nunca fala. Falta a gratidão pra pessoa agradecer as coisas boas. Ela tá sempre na reclamação. Então, assim, autopiedade, a pessoa que tem pena de si mesma, né? Então, ela tem essa questão aí, tá dentro dos hábitos lá do medo da doença. Depois tem o medo de perder o amor, né? Desconfiar, os ciúmes, né? Críticas, jogos, né? Depois entra o medo da velhice, as pessoas que têm medo de ficar velha. Como é que a gente sabe que a pessoa tá se sentindo velha, né? Pela comunicação dela, né? Quando ela modera o ritmo de vida dela,
desenvolve o complexo aí de inferioridade à idade, da maturidade mental. A pessoa não vai aceitando, né, a idade, ela vai referindo-se a si mesma em tom de desculpa, dizendo que está muito velha, simplesmente porque chegou à idade dos 40, dos 50, enfim, ela cria uma desculpa aí. E o medo da morte, né? As pessoas que têm medo de morrer, de ficar velho, deixa a mente inquieta, quer ter a certeza do que vai acontecer com ela depois. Então, gente, sua missão de vida é conseguir acabar com esses medos, né? Você precisa encontrar a paz de espírito, adquirir os bens materiais necessários à vida e, acima de tudo, ser feliz. E todas as provas de sucesso começam sob a forma de impulso de pensamento. Você cria na sua mente. Você pode controlar a mente. Você tem o poder de alimentá-la com o impulso que quiser. Dizer o que você quer para você, né? É isso que Napoleão Hill diz. Você pode influenciar, dirigir e, no fim, controlar o ambiente em que vive, tornando a sua vida o que quer que ela seja. E não deixar que os outros, né, fiquem contagiando você. Então, você tem que eliminar esses medos da sua vida, que aí você vai transformar. Outra coisa, transformar a sua vida. Outra coisa que Napoleão Hill fala aqui, né? Proteger-se das influências negativas, né? Sejam elas da sua própria criação ou do convívio com pessoas negativas, né? Você vai ter que ter força de vontade, usar ela constantemente, até que construa um muro de imunidade, né? Uma blindagem contra as influências negativas em sua mente, né? Porque o contágio social. Às vezes as pessoas trabalham a sua mente, mas convivem com pessoas muito negativas. Então, mentalmente, você pode construir esse muro aí gigante para que as pessoas negativas não te contagiem, né? Então, reconheça o fato de que todos os demais seres humanos, por naturezas preguiçosos, indiferentes a todas as sugestões que se harmonizam com a sua fraqueza. Reconheça que é, por natureza, suscetível a todos os 6 medos básicos e crie o propósito, crie o hábito de combatê-los. Reconheça que as influências negativas trabalham frequentemente em sua própria mente subconsciente e, por conseguinte, pode ser difícil de identificar. Mantenha, portanto, a mente fechada contra todas as pessoas que o deprimam ou desencorajam de qualquer maneira. Evite essas pessoas. Limpe seu armário de remédios, jogue fora todas as caixas de comprimido e deixe de pensar em resfriados, dores, indisposições e doenças imaginárias. Recuse-se, né, a aceitar as doenças. Não espere problemas, pois eles têm a tendência de não nos desapontar, né? Se a gente ficar pensando em medos, com certeza, nós criamos a nossa vida. Sem a menor dúvida, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta a influências negativas de outras pessoas. Essa fraqueza ainda é mais nociva porque a maioria das pessoas não reconhece que dela sofre. Aí entra o ego, o orgulho. Não, isso aí não, eu não tenho medo, eu não tenho esse problema. E a pessoa fica se enganando, claro, né? E muitos que admitem, dão de ombros e se recusam a combater o mal, até que ele se torna uma parte incontrolável dos seus hábitos diários. Então você tem que estar atento. Então, assim, dentro do livro do Napoleão Hill tem um questionário que você pode procurar lá no livro, eu te aconselho a ler, né? Aqui a gente fez um estudo, mas eu não entrei totalmente em detalhes, então você tem que ir lá comprar o livro, né? Fazer esse questionário, se responder, para se autoconhecer, né? Saber aqui o que te aflige. Então, tu vai ter muita ideia aqui, que esse livro é fantástico, né? Então, a única coisa sobre a qual você exerce o controle absoluto, qual é? É os seus pensamentos. Você tem que estar no controle. E se não controlar a sua mente, pode ter certeza que você não vai controlar mais nada. E eu vejo muitas pessoas que não conseguem controlar a sua mente, querer controlar pessoas. Você tem que controlar a sua mente. Ela é a sua propriedade espiritual. O controle da mente é o resultado da autodisciplina e hábito. Ou você controla a sua mente, ou ela vai controlar você. Então,
Gente, eu quero agradecer, esse áudio ficou bem grande, né? Mas vamos lá, eu quero agradecer a todos que me acompanharam aqui nesse estudo do Pensa e Enriqueça. Logo em seguida nós vamos começar um outro estudo, mais esperto que o diabo, de Napoleão Hill. E quero dizer para você que assista lá o treinamento novo que eu tô, treinando a sua mente para riqueza, que lá tem os dados científicos, embasamentos científicos, é bem legal. E bora lá mudar a nossa vida, transformar. Te inscreve aí no meu canal, compartilhe esse áudio com outras pessoas para que a gente possa gerar grandes resultados, tá? Foi um imenso prazer fazer esse estudo desse livro com você. Eu já li ele aí no mínimo umas 40 vezes. Vou continuar lendo, já vou começar ele novamente do início aqui, porque quanto mais você repete uma coisa, mais você aprende. Pode ter certeza disso. Um grande beijo e até os nossos próximos estudos.